Vamos lá, pessoal, vamos resolver agora esse exercício da estatística dentro do estudo da topografia, certo? Foi um exercício que eu bolei para a gente entender melhor essa parte do uso da estatística descritiva dentro de problemas em topografia. Beleza? 5 grupos de alunos efetuaram 4 observações de um determinado alinhamento com o auxílio de uma trena. Nós precisamos determinar os seguintes parâmetros estatísticos: a média aritmética, a variância e o desvio padrão de cada grupo, e a média, a variância, o desvio padrão e o intervalo de confiança para 5% de grau de incerteza para o valor real da observação em relação a todas as observações feitas pelos 5 grupos, né? E 4 observações cada um. Beleza. Temos aqui essa tabela que esboça, né, a quantidade de grupos. Na primeira coluna temos a primeira, a segunda e a terceira, a quarta observações, né, a quarta observação em metro. E nós temos essa gama aí de valores observados para os 5 grupos. Na linha final, nós temos o x/g, ou seja, x/g significa a média de cada grupo, né, sendo 16,53 para o grupo 1, 16,54 para o grupo 2, 16,53 para o grupo 3, 16,52 para o grupo 4 e 16,52 para o grupo 5, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente extrai, né, de cada grupo é o valor da média aritmética, né, que está colocada já aí para vocês nesse quadro acima, e que na verdade é a soma das observações dividido pelo número de observações, né? A variância de cada grupo ela é colocada por essa fórmula aí, ó, que eu coloquei, que é o somatório dos desvios, né, em relação à média de cada grupo ao quadrado, né, tudo isso dividido por n-1, que é o número de observações menos 1. Então eu coloquei a variância, né, como SG2, que é a variância para cada grupo. E eu fiz aí embaixo o cálculo da variância para o grupo 1. Né? Então, fazendo os desvios ao quadrado, somando todos esses desvios e dividindo pelo número de observações menos 1, eu encontrei para o grupo 1 0,0017 metros quadrados. A gente sabe que, apesar da variância, neste caso, nesse exercício que lida com valores de distância ou medidas lineares, está colocado em metros quadrados, isso não significa um valor de área. Isso é só uma interpretação de que esses desvios elevados ao quadrado ele tem essa intensidade. A variação ela mede a dispersão dos dados, né? Para os outros grupos eu coloquei essa tabela de uma linha, né, em que nós temos as variâncias observadas para o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4 e o grupo 5. A gente pode observar que os grupos 3 e 5 apresentaram menores valores de variância em relação aos outros grupos, certo? O desvio padrão das amostras de cada grupo nada mais é que a raiz quadrada da variância de cada grupo. Então, eu coloquei aí o cálculo do desvio padrão para o grupo 3. Né? Então, é a raiz quadrada da variância observada para o grupo 3 e que o desvio padrão para o grupo 3 foi de 0,026 metros. O desvio padrão ele agora está em metros e ele realmente significa a média, né, de todos esses desvios em relação à média de cada grupo, certo? Então, para os outros grupos, o valor de desvio padrão foi esses aí que estão apresentados, né? E os menores desvios padrões seguiram com os grupos que apresentaram menor variância, que foi o grupo 3 e o grupo 5. Então podemos dizer que esses grupos apresentaram-se mais precisos em suas observações. Beleza? Mas é o seguinte, a gente não quer só média aritmética, variância e desvio padrão de cada grupo. Nós precisamos também encontrar a média, a variância, o desvio padrão e o intervalo de confiança em relação a todas as observações. Então vamos começar primeiramente pela média. A média aritmética de todas as observações, que é a soma das observações, das 20 observações, divididas por 20.
né, que deu 16,53. Então, este valor denota que os grupos G1 e G3 possuíram, né, uma média mais aproximada do valor real da distância observada, né, já que como a média foi feita em uma amostra com mais observações, que foram 20, então esse 16,53 ele representa um valor mais próximo da real medida. Então G1 e G3 pode-se dizer que eles se mostraram mais acurados do que os outros grupos. A variância de todas as observações. Vocês estão vendo aí que é um cálculo mais árduo, né? Então, é o seguinte, é a soma dos desvios ao quadrado em relação à média de todas as observações, dividido por n-1, né? Então, eu fiz essa conta de 4 linhas aí, que é exatamente aplicando a fórmula acima. E eu encontrei uma variância, né, para todas as observações de 0,0027 metros quadrados. Então, a variância que eu encontro para todas as observações, ela costuma ser uma variância intermediária das variâncias observadas nos grupos, porque tiveram grupos que apresentaram valores muito altos de variância e grupos que apresentaram uma variância mínima. Então, a variância de todas as observações ela fica em valor intermediário às observadas nos grupos, certo? E o desvio padrão de todas as observações, que eu coloquei como sendo S, que é a raiz quadrada da variância, ela ficou em 0,052 metro. E usando o conceito de desvio padrão, nós podemos dizer que ele representa valores médios de desvio em relação à média de todas as observações. Beleza? Então, eu representei aí essa linha como sendo o desvio padrão em relação à média de todas as observações. Aplicando, né, a explicação ao conceito de desvio padrão, podemos dizer que se efetuarmos alguma medição, né, qualquer outra medição, teremos 68% de probabilidade de que ela caia dentro desse intervalo, visto que se pegarmos o fator multiplicador Z, né, da curva de distribuição normal, ele será igual a 1, logo teremos essa probabilidade de estar dentro desse intervalo no valor de 68% tirado da distribuição normal gaussiana, ou a distribuição normal que eu venho falando em sala. Beleza? E eu vou mostrar isso agora, né? O intervalo de confiança leva em consideração a curva de distribuição normal. Beleza? Se fizermos o valor do x barra mais ou menos z vezes s, considerando o desvio padrão amostral, vemos que, na verdade, é x barra mais ou menos 1 vezes s, que tem uma probabilidade associada de 68% de qualquer outra observação estar dentro desse intervalo. Então é o seguinte, quando a gente quer saber o intervalo de confiança extrapolando o número de observações, usa-se a equação abaixo, que é x barra mais ou menos z, que multiplica s sobre raiz de n, que é utilizando o desvio padrão da média, né? Para o nosso exercício, como nós temos o grau de incerteza igual a 5%, logo, o nosso grau de certeza de que qualquer observação esteja dentro de um intervalo de confiança será de 95%. Tirando o valor na tabela, né, de área igual a 47,5%, né, já que aquela tabela sempre nos remete ao valor de Z, né, do gráfico dividido por 2, a gente sempre pega o lado positivo da curva gaussiana, o valor de Z é de 1,96. Logo, se colocarmos o valor das observações, valor médio das observações, igual a 16,53, mais ou menos 1,96, que multiplica o desvio padrão, dividido pelo raiz do número de observações, conseguiremos esse intervalo de 16,53 mais ou menos 0,023 metros. Isso me dá, digamos assim, um intervalo de confiança para um número elevado de observações e que tende
a ser mais restritivo do que simplesmente utilizando o desvio padrão em número absoluto, certo? A probabilidade do valor real da medida estar dentro do intervalo de confiança acima de 95%. Então, o nosso valor real, que é a média de uma população inteira de dados, ela vai estar dentro de 16,51 metros e 16,55 metros, certo? Então, poderíamos pegar novamente os dados do início do exercício e poderíamos descartar dados fora desse intervalo e fazer novas observações para poder compor dados, repor dados dentro daquelas observações e fazer um novo tratamento estatístico para perceber qual é o comportamento desses novos dados estatísticos que provavelmente serão mais reais, ou seja, a nova média desses valores vão ser mais próxima da média da média de uma população de dados, né? Uma população com amostras de dados bem maiores. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tento explicar para vocês e eu quero que vocês tenham um bom estudo.